Glória ao nome de Jesus. Eu vou falar um pouquinho de história, eu vou falar um pouquinho de coisas que Deus tem feito e falado conosco nesse tempo, mas a base da palavra vai ser o livro de Ruth. E por que o livro de Ruth? O livro de Ruth, ele tem algumas características que especialmente nessa festa, nessa data, são muito importantes. Primeiro, a Ruth é uma não judia. Ela era de um povo chamado povo de Moabe, os moabitas, que era um povo inimigo do povo de Israel. É um povo que os judeus, quando ouviam falar dele, já tremiam. Não é? Na história de Israel, houve uma mortandade terrível de homens, porque se prostituíram com as mulheres moabitas. Então, falar de moabitas para os judeus era uma coisa terrível. Nós vamos ter uma outra personagem nessa história de Ruth, que é Noemi, que essa sim é uma judia mesmo, da tribo de Judá. E essa mulher, ela vivia numa cidade que curiosamente tem o nome da congregação que eu faço parte, da Betlehem. Essa palavra em hebraico, não é? Betlehem, quer dizer casa do pão. Bet, ou Beit em hebraico é casa, e Lehem é pão, casa do pão, que aportuguesado é Belém, amém? A cidade onde o pão da vida veio a esse mundo, onde Jesus nasceu. Curiosamente, nos dias dessa mulher, Noemi, havia fome na casa do pão. É estranho, não é? A Bíblia fala de algumas secas que aconteceram na história. E todas as vezes que houve seca, que houve escassez, é porque o povo se afastou de Deus, se afastou dos propósitos que Deus tinha para com eles. Mas todas as vezes que o povo voltava para Deus, amém? O sinal da bênção de Deus era a chuva. O sinal da bênção de Deus, amém, era a prosperidade, o pão na casa do pão. Então essa história, ela se dá especialmente na casa do pão, nessa cidade chamada Betlehem. Eu, curiosamente, alguns anos atrás, levando um grupo para Israel, eu tive que mandar o grupo embora para o Brasil, mas por causa de falta de espaço no avião, eu precisei ficar com uma pessoa um dia a mais. E, curiosamente, esse dia era a noite de Pentecostes. E em Israel, como os que são judeus crentes em Jesus são um grupo muito pequeno, então todos se juntam nessa noite de Pentecostes para passarem esse tempo juntos. E depois vão fazer um almoço no dia seguinte. Todos os crentes em Jesus, judeus de Israel, se juntam num local para a celebração. Então foi um dia inesquecível. E antes de ir para esse local de congregação dos judeus crentes em Jesus, eu queria saber como que os judeus religiosos celebram o Pentecostes, celebram o Shavuot, essa palavra em hebraico para essa mesma festa. Então eu fui lá por Jerusalém, olha que legal, eu fui até a casa onde os 120 estavam reunidos naquela noite, não é? Que eles passaram juntos e depois pela manhãzinha veio Espírito sobre todos. Eu tinha muita curiosidade se aquele espaço estaria aberto de noite, mas não estava fechado. Por quê? Porque os judeus, eles viram essa noite acordados. Todos os judeus ao redor do mundo celebram essa festa numa grande vigília. Nos faz lembrar, é óbvio, nos faz pensar o que passava no coração daqueles 120 homens e mulheres que estavam ali em Jerusalém esperando o poder de Deus cair sobre eles, para que então eles pudessem ser testemunhas de Cristo por onde quer que Deus os enviasse. Mas eles foram advertidos por Jesus que não saíssem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, amém? Jesus não tinha dito o que aconteceria, eles não sabiam como esse poder que eles esperavam se manifestaria. Então eles estavam lá, estavam esperando, não sabia se ia demorar 1 ano, se ia demorar 2 dias, se ia demorar 5 dias, 10 dias, demorou 10, tá? Do 40º dia, que foi o dia que Jesus voltou para o céu, até aquele poder do Espírito Santo cair sobre eles, demorou 10 dias. Então eles estavam juntos na manhã de Pentecostes. E o que eles tinham para fazer? Vamos celebrar, amém? Nós somos judeus, nós vivemos isso há tanto tempo. Só que esse ano, eu peço que você pense nisso. Esse ano é diferente para nós. Devem ter pensado os discípulos de Jesus. Por quê? Um dos discípulos que estavam lá entre os 120, quando escreveu um evangelho, ele disse assim: no princípio
era a palavra. A palavra, o verbo, estava com Deus, e a palavra, o verbo, era Deus. Por que isso tem tanto significado na festa de Pentecostes? Porque os judeus, antes de Jesus enviar o Espírito Santo, como os judeus hoje, que não creem que Jesus é o Messias, eles celebram anualmente que lá no Monte Sinai, que lá no deserto, Deus entregou a palavra para eles. Só que nós sabemos que essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Então imagina nessa noite a expectativa daquela manhã que ia chegar de Pentecostes, o João, que tinha deitado no peito da palavra dias atrás, ele pensando nas coisas que ele ouviu Jesus falar, nas coisas que ele viveu, nas coisas que ele viu de Jesus, e ele chegar a essa conclusão: gente, essa festa fala de um só, a saber, de Yeshua, do nosso Senhor, amém? Eu sou o queridinho dele, eu sou o amado dele. O João devia pensar, e era, amém, amados? Que lindo isso, que especial deve ter sido aquela noite. E o que os judeus fazem tradicionalmente? Eles estudam nessa madrugada, uma das coisas que eles fazem é estudar o livro de Ruth. Por quê? Ao redor do mundo inteiro, na festa de Pentecostes, na noite de Pentecostes, os judeus passam em claro estudando o livro de Ruth, porque o livro de Ruth fala de algumas coisas que apontam não apenas para Jesus, mas para aquilo que Jesus viria estabelecer nesse mundo. Gente, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, ele diz assim, ele fala de alguns mistérios, de alguns segredos que estavam guardados no coração de Deus e que então passam a ser revelados pelos santos apóstolos e profetas. E um dos segredos era esse, que não era só para os judeus o que Deus tinha, mas para não judeus como nós também. O nosso Deus tinha salvação, o nosso Deus tinha o poder do Espírito Santo, o nosso Deus tinha promessas eternas. E a festa de Pentecostes evidencia isso. E os judeus, quando estudam o livro de Ruth, porque a história de Ruth se dá nesse período de 50 dias, amém? Que marca o que para nós foi a ressurreição de Jesus e o derramar do Espírito Santo. E para os judeus, o início da colheita da cevada e a festa, amém, da primeira colheita do ano que se dá em Israel. Todas essas coisas, que eu sei que está parecendo um emaranhado para você aqui, mas elas falam todas de Jesus e do que Ele tem para nós. Eu quero nessa manhã, com alguns textos da Bíblia, trazer luz para você a respeito disso. Você vem comigo? Glória a Jesus? Então vamos lá. A primeira parte da história, se puder colocar esse versículo, Vlad, por favor. Ruth, no capítulo 1, no último versículo. Deixa esse versículo aí. Enquanto isso eu vou te contar a história. Como eu disse a vocês, a Bíblia fala de 7 secas que acontecem na terra de Israel. Sempre que há seca, há fome. E essa fome, essa seca, é porque Israel se desviou, se apartou do que Deus tinha para eles. Então, o voltar para Deus desata a bênção, desata as chuvas, desata a provisão do Senhor. Amém, amados? Muito bem. E quando você está com um problema, não adianta você fugir do problema. Você não consegue. É melhor você enfrentar, amém? E o problema de Israel é sempre esse: vocês abandonaram a mim, eu tenho planos para vocês, mas vocês estão fazendo os planos de vocês. Então voltem para mim e vejam o que eu posso fazer na vida de vocês. E essa família, essa mulher chamada Noemi, a palavra Noemi, Naomi em hebraico, quer dizer feliz, alegre, ditosa. E ela era casada com um homem que se chamava Elimelech em hebraico, Elimeleque. Elimelech quer dizer, o meu Deus é rei. Olha que casal bonitinho. A feliz casada com meu Deus é rei. E eles têm 2 filhos, mas eles não escolhem bem os nomes dos filhos. Eu não gosto dos nomes dos filhos que eles escolheram. Um chamava Malom e outro chamava Quilion. Um se chama Fraco, Malom Fraco, e Quilion Franzino, magricela. Agora eu te faço essa pergunta: o que um cara cujo Deus dele é rei, casado com uma feliz, pai do fraco e do franzino, o que eles vão fazer na terra de Moabe? Por que eles deram as costas para Deus?
tentando buscar sorte longe de Deus, como se mudar de endereço muda alguma coisa na nossa vida. Não muda. O que muda é a gente se encontrar com Deus e dizer: Deus, talvez a minha aqui só caiba corar de vergonha pelos erros, pelos pecados, mas o Senhor a glória e a honra para sempre. Essa família ainda tinha que aprender. E essa família foi para a terra de Moabe, a terra dos inimigos de Israel. E não demorou muito para uma mãe feliz, uma mãe ditosa. Triste dizer isso, né, no Dia das Mães. Ela perder tudo que ela tinha de mais precioso na vida. Ela já estava vivendo dias difíceis, né, com necessidades, mas perdeu o marido e perdeu os filhos. E ela estava completamente sozinha. Os filhos se casaram lá com mulheres moabitas, né? E como eu falei para vocês, na história de Israel, basta ler lá Números, se tem uma coisa que o povo de Israel não quer, é coisa com moabita, principalmente com as mulheres. E o Malom e o Quilion casaram. O Malom, o fraco, casou com a Ruth. Ruth quer dizer companheira. E o outro, não é? O Quilion casou com a Ofra. Ofra tem duas expressões para esse nome. Um é nuca. Sabe quando ela dá as costas? E ela diz: tá bom, eu vou casar com alguém do meu povo. E ela dá as costas, ela dá a nuca para sua sogra, não é? E nunca mais aparece. Então isso é uma das expressões desse nome Ofra. É uma das noras de Noemi. Quando Noemi já estava sem filhos, sem marido, sem chance de viver no mundo, olha que coisa, gente. Ela escuta que de novo havia pão na casa do pão, que o nosso Deus tinha dado provisão de novo em Betlehem. E ela decidiu voltar. Eu saí de lá feliz, mas hoje eu sou uma amargurada. Mas eu não tenho solução, não tenho escape. Eu não tenho como fugir de Deus. Eu vou voltar para Ele. Eu vou voltar para a terra dos meus antepassados, talvez lá eu tenha algum abrigo. E a Noemi volta. E quando ela volta, ela vai despedir das noras, não é? Nos jovens: filhas, procure aí algum marido do povo de vocês, casem, sejam felizes. E as duas não querem abandoná-la, as duas a amam. Ela certamente, embora não tivesse mais filhos, ela era uma mãe de verdade. Vocês vão ver a história, como isso se manifesta de uma forma incrível. Ela insistiu, e uma delas, a Ruth quer dizer companheira. Ela disse: sogra, parou. Para de me incitar a te deixar, porque eu não vou. Se você for, eu vou com você. Se você morrer e for sepultado, eu vou morrer e ser sepultada junto com você. Porque o teu povo, sogra, agora é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. A Ruth toma uma decisão. Sendo uma mulher moabita, alguma coisa ela viu nessa família. Uma família, destruída. Uma família que não tinha talvez nada de bom, mas tinha alguma coisa naquela família, naquela mulher, que fez a Ruth tomar essa decisão. Eu quero servir o Deus da minha sogra. E decidiu segui-la. A Ofra, ela dá as costas, não é? E vai se casar. E ela desaparece no pó da história. Uma das coisas mais duras, depois de você servir a Deus muitos anos, é que você olha para o lado e fala: meu Deus, cadê aquela pessoa que era tão extraordinária? Cadê aquela pessoa? Quantas pessoas somem no pó da história durante os anos que a gente passa? É difícil explicar, não vou entrar nisso, acho que não tem explicação. Talvez no céu a gente entenda. Eu não quero que passe de mim o que Deus tem para a minha vida. E a minha oração por você é que não passe de você o que Deus tem para a tua vida, amém? Por que os judeus estudam tanto o livro de Ruth na festa de Pentecostes? É porque esse caminho que a Noemi e a Ruth fazem de Moabe, que não é muito longe, está do outro lado do Rio Jordão, está ali para baixo um pouco do Mar Morto. Então elas têm que dar uma volta, têm que cruzar algum lugar que o Rio Jordão dê passagem. Mas era um caminho para duas mulheres, perigosíssimo. E eu não sei quanto tempo demora esse caminho. Mas eu te garanto qual foi o assunto que a Bíblia não fala, mas que os sinais mostram sobre o que elas vieram conversando naquele caminho de Moabe até Betlehem.
elas vieram falando sobre Deus. Como a Ruth decidiu servir a Deus, como a Ruth decidiu que o Deus da Noemi seria o Deus dela, bem, se eu vou servir esse Deus, o que eu quero é saber o que ele pensa, como que ele é, como que ele trata as pessoas. Você não acha que ela é uma moabita e ela é uma viúva? Uma das perguntas que ela deveria fazer é: esse Deus seu, Noemi, que eu quero servir, como que ele lida com as viúvas? Como que ele trata com as estrangeiras? Ele é mau? Ele se importa? Como que ele trata? E eu não posso precisar, porque a Bíblia não diz que esse caminho deve ter demorado muito. Porque de vez em quando penso eu que a Ruth parava e fala: pera lá, sogra, fala melhor sobre isso, me explica mais sobre isso. E gente, uma das coisas mais incríveis, amém, nessa caminhada e nessa história, que a Ruth aprende valores sobre o nosso Deus, que ela põe em prática no momento em que ela chega na terra de Israel. A gente vê que ela não era uma judia, não tinha como saber de certas coisas se não fosse aprendendo com a sua sogra. Está aqui a primeira lição. Amados, o nosso Deus coloca os dois povos juntos, os judeus e os não judeus. Amém? Um dos mistérios que estavam ocultos no coração de Deus é que do povo judeu e do povo não judeu, Deus fez um só povo. Olha que lindo, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, nós fazemos parte. Essa junção da Noemi com a Ruth, amém? Fala da igreja. Desde que nós nascemos como igreja, em todos os tempos da nossa história, sempre teve judeus conosco, não tem explicação. A não ser o que o profeta Joel declara, amém? Que a videira daria frutos juntos com a figueira. A figueira é uma expressão bíblica, não é? É uma figura bíblica de Israel, enquanto a videira é uma expressão de nós da igreja. Queridos, nós estamos num tempo em que eu, como disse a vocês, numa madrugada de Pentecostes em Israel, eu vi um monte de judeu orando em línguas espirituais. Ui, que coisa! Eu vi judeus profetizando. Queridos, o que Deus está fazendo nos nossos dias é incrível. De novo, a figueira está brotando junto com a videira. Em tempos difíceis, não contestamos isso. Em tempos difíceis, temos visto milagres com os nossos olhos. Nós precisamos nos dar conta disso. Amém, amados? Que tremendo. Queridos, essa junção de aprender um com o outro, de dar valor um para o outro, de cuidar uns dos outros, é o que a festa de Pentecostes nos ensina. Amém? Naquela noite eles passaram 120 homens e mulheres. Maria, mãe de Jesus, estava ali com eles, não é? Os seus irmãos, Tiago, amém, que não serviu a Jesus nos dias do seu ministério, era o irmão mais velho dos irmãos de Jesus, certamente ele estava nesse grupo também. Gente, que lindo deve ter sido aquela madrugada. E quando amanheceu o dia de domingo, eles estavam ali juntos orando, Avinu Shabbat Shammai, Pai nosso que está nos céus. E de repente, um som, um barulho como de um vento forte entrou naquele lugar. E de repente fogo, línguas como de fogo pairaram sobre a cabeça de cada homem e mulher que estava ali. 100% das pessoas que estavam receberam. Repete comigo, aquilo que Deus tem é para todo mundo. Amém? Não é demais isso? Eu quero estar onde Deus vai se manifestar. Você está comigo? Glória a Jesus. Que lindo, eles passaram aquela noite estudando, pensando, meditando. E eu quero mergulhar um pouquinho mais com você nessa história da Ruth, para que a gente possa celebrar com entendimento, amém, amados? Como disse a vocês, o que o povo de Israel ainda celebra em Pentecostes foi que lá, depois que eles saíram do Egito e da casa da servidão, passaram 50 dias e Deus entregou para eles a palavra. Deus entregou as 10 palavras, o que nós chamamos de 10 mandamentos, amém? E depois todas as leis que Moisés escreve, e nós temos o Pentateuco, pois essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a primeira coisa que é honrada e que nós devemos honrar na festa de Pentecostes é a palavra de Deus. Amém, amados? O que celebramos em Pentecostes? Antes do Espírito, a palavra. É isso que celebramos em Pentecostes, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. O que isso tem de conexão com Ruth e com Noemi? Queridos, quando a Ruth chega, esse é o versículo que eu queria que colocasse,
Por favor, Ruth, no primeiro capítulo, último versículo. Põe lá, por favor. Muito bem. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Eles chegaram a Betlehem no início da colheita da cevada. Repete comigo, cevada. Gente, a cevada é um cereal que hoje quase no mundo inteiro só é usado para fazer cerveja, amém? Mas na antiguidade era o principal cereal para fazer pão. Alguns exemplos bíblicos. Pode ler. Os pães que Jesus multiplica nas 2 vezes, pode ver, está escrito lá, são pães de cevada. Os pães que o Eliseu no Antigo Testamento multiplica, pães de cevada. Porque era o primeiro cereal que era produzido em Israel quando acabava o inverno. A primeira colheita do ano é a colheita de cevada. Amém, amados? Existe um fenômeno físico que se vê em Israel, que os judeus chamam de primavera. A palavra para isso é Aviv. O primeiro mês do ano, o mês da Páscoa, os judeus chamam de Aviv. Aviv é o fenômeno de que a cevada, depois que ela brota, cresce, ela fica pronta para ser colhida. Então ela fica amarelada e quebradiça. Quando a cevada chega nesse ponto, a primeira noite sem lua começa o ano para o povo judeu. Porque esse mês que Deus arrancou o povo do Egito e da casa da servidão é o mês da Páscoa. Só que os judeus não podem comer cevada antes do primeiro feixe de cevada ser apresentado a Deus, como se chama na Bíblia, através de uma oferta movida diante do Senhor. Funcionava mais ou menos assim. Eu só não vou usar os textos aqui de referência, mas depois eu posso passar, se você se interessar, amém? Uma das leis sobre a colheita da cevada é que o primeiro feixe só poderia ser apresentado ao nosso Deus depois do feriado da Páscoa. Até o feriado da Páscoa não se podia colher cevada, embora ela estivesse amarelada e quebradiça, embora estivesse pronta para ser colhida, só poderia ser colhida depois que o primeiro feixe fosse tirado e apresentado no altar como uma oferta de primícias ao Senhor. Esse dia é chamado pelos judeus de Yom HaBikurim, o dia das primícias. Sabe o que aconteceu nesse dia, gente? Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele é a primícias dos que dormem. Depois que Jesus ressuscitou, pode ter colheita de todos os povos e raças e tribos e línguas e nações, a começar pelos judeus. Não é demais isso? Queridos, Jesus, ele morre, fica 3 dias sepultado, né, lá no túmulo, mas as mulheres não podem ir preparar o corpo de Jesus com perfumes até que passe o Shabat, até que passe o dia do descanso, para que se cumprisse a profecia de Jonas, que Jesus ficaria morto e sepultado por 3 dias e 3 noites, amém? Mas quando termina aquele Shabat, as mulheres vão até o túmulo e Jesus ressuscita. Naquela manhã, um feixe de cevada foi levado para o templo, e o sacerdote pegou aquele feixe de cevada e moveu diante de Deus, e abençoou a colheita daquele ano, dizendo: podem colher. Ruth 1:22, foi nesse dia que a Ruth chega em Israel, chega na casa do pão com a Noemi. Repete comigo, não existe coincidências. Queridos, quando a Noemi chega com a Ruth, a Noemi já é uma senhora, uma viagem tão longa, cansativa. Eu imagino que elas foram até a propriedade, acharam lá talvez um casebre que pertencia à família de Noemi, e a Ruth deixou a Noemi quietinha e disse: sogra, eu vou colher. Filha, você vai? Vou, porque você disse, sogra, que esse Deus que eu decidi servir, Ele se importa com os estrangeiros, Ele cuida das viúvas, Ele cuida dos fracos, Ele cuida dos necessitados. Está escrito nas leis do nosso Deus que quando um campo fosse preparado para a colheita, as extremidades dos campos não podiam ser colhidas. E se alguém estivesse colhendo, por exemplo, cevada, e alguma espiga caísse no chão, não podia baixar para pegar o que caiu do cesto. O que caísse do cesto e as extremidades dos campos pertenciam aos órfãos, às viúvas e os estrangeiros. Sogra, eu vou colher, porque eu sou viúva e eu sou estrangeira.
E esse Deus que eu decidi servir cuida de pessoas como eu, pessoas simples, pessoas talvez desprezadas por todo mundo, mas para o nosso Deus, eleitas e preciosas. Aleluia! Queridos, a maior e mais linda história de amor começa aí. A Ruth pensando assim: meu Deus, para onde eu vou? Para onde eu vou? Vou para cá? Não, acho que eu não vou para cá. Eu vou para cá? Também não. Acho que eu vou para cá. Acho que eu vou. E foi. E ela chegou num lugar que o dono da propriedade era filho daquela lá. Filho daquela uma. Sabe aquelazinha? Sabe aquela? O dono da propriedade era esse. Ele se chamava Boaz. Vem força. É isso que quer dizer esse nome. Ele era filho da Raabe, a prostituta de Jericó, que se casou com um homem digno, amém, da genealogia de Jesus, chamado Salmão, um dos espias que foi até Jericó e resgatou, não é, aquela mulher depois que caíram as muralhas, e tomou ela para ser esposa. Não importa o que ela tinha sido, o que importa é o que agora ela era uma mulher digna e gerou um filho digno. Certamente quando Boaz passava, as pessoas diziam: aquele lá é filho daquela uma, e ele não se importava. Ele se transformou numa pessoa importante, já era uma pessoa de certa idade, já um ancião talvez, mas um homem digno. E quando a Ruth chega naquele campo que ela não conhecia quem que ele era, alguma coisa chama a atenção dela. E o que chamou tanto a atenção de Ruth é que quando Boaz chega, os trabalhadores o cumprimentam, e ele cumprimenta os trabalhadores. Ele diz assim: que o Senhor abençoe vocês. E os trabalhadores respondem: que o Senhor também te abençoe, chefinho. Hoje é tão comum nas empresas as pessoas falarem mal dos seus patrões, falarem mal dos seus chefes, não é? Só que quando a Ruth, aquela moabita, chega naquele lugar, ela vê um relacionamento de dono e servos com respeito, com amor. Isso chama, amém, a atenção de Ruth. E quando ele chega, ele pergunta: e essa moça, quem que ela é? E contam para ele: sabe essa daqui? É a que veio, é a nora da Noemi, que chegou lá de Moabe, é moabita. E o Boaz diz assim: olha, cuidem bem dela. Deixa ela colher aqui à vontade no nosso campo. Deixa algumas espigas cair para que ela possa colher. Não maltratem essa moça. Ele era filho da Raabe. Quem é visitado pela misericórdia de Deus tem misericórdia dos outros. Todos comigo? Quantas coisas a gente aprende, amém? De que de pescadores o Senhor fez apóstolos, de que mulheres como Maria Madalena, que tinha 7 demônios, uma vida complicada, foi a pessoa que foi a testemunha primeira que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Como Deus é maravilhoso de pegar o que não é para confundir aqueles que acham que são, amém? Bendito é o nome de Jesus. Quanta coisa a gente aprende quando a gente se aproxima da palavra de Deus. Queridos, a Ruth, naquele dia, na hora do almoço, amém? Quem tem o coração mole, o coração dispara nessa hora, que pinta um clima, amém? O Boaz manda preparar o almoço, manda trazer a Ruth para perto, e ele faz uma coisa tão linda, gente, tão linda, que Jesus faz na noite em que ele foi traído. Lembram disso? Que Jesus pega um bocado de pão, molha no vinho e dá para o Judas. Quem lembra disso? Por que Jesus fez aquilo? Porque ele imitou o seu antepassado, que molhou o seu bocado de pão no vinho e deu para Ruth para dizer: eu te amo, me apaixonei por você. Você, sendo uma moabita, acompanhou uma senhorinha que voltou para a terra dela só para cuidar dela. Moça, você me cativou. Está rolando um clima aí, vai ter casamento, amém? Que lindo! Vai ter casamento, a noiva vai se casar com o cordeiro, amém, amados? Eu vou contar uma piadinha para vocês, posso? Não. Eu nasci dia 13 de junho, que no mundo dizem que é dia de Santo Antônio. Está amarrado o Santo Antônio, amém? Mas eu amo um casamento, amém? Aleluia! Oh, aleluia! Queridos, que lindo essa expressão desse mundo natural que aponta para o governo do nosso Deus. Que linda essa história. Que durante todos os dias daquela colheita, os 50 dias, a Ruth pôde colher nesse mesmo campo. E depois de 50 dias, tem a festa de Pentecostes, a festa da colheita.
A festa que não lembra apenas que o nosso Deus dá provisão para o seu povo, mas a festa que lembra que o nosso Deus deu a palavra para o seu povo no deserto, e essa palavra que vai conduzi-los em vida. Queridos, na festa de Pentecostes, tudo está preparado, tudo está pronto para uma grande festa. E a Noemi disse assim: filha, Ruth, vem cá. Filha, você não acha que eu te amo e que eu jamais te esqueceria e que eu de maneira nenhuma deixaria de te preparar, amém, para um marido que Deus tem para você? Eu quero ler esse texto com vocês. Está em Ruth capítulo 3. Por favor, Vlad, deixa eu só achar esse versículo aqui. Ruth capítulo 3. Só um segundinho, irmãos, perdão. É, 3:1. Disse-lhe Noemi, Ruth 3:1. Vamos ver esse texto. Certo dia, Noemi, sogra de Ruth, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Pode passar o próximo. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é o nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se e vista sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Pode parar aí um pouquinho. A Ruth, amém, que tinha perdido o filho, que era o marido a Noemi, que tinha perdido um filho, que era marido da Ruth. Ela prepara a Ruth para que possa se casar de novo, para que possa ser escolhida pelo Boaz. Amém? Ela percebeu que era a mão de Deus que a conduziu até aquele campo, que foi a mão de Deus que naquele tempo de colheita trouxe alimento para a casa delas. Não faltou nada, porque Deus cuida dos seus. Deus cuidou da viúva, amém, ainda jovem, que pôde colher, mas também cuidou da viúva abandonada que não tinha mais força para trabalhar. Deus cuida de quem confia nele. Amém, amados? Bendito é o nome do Senhor. E na hora da colheita, então a Noemi disse: filha, olha, vai, põe a sua melhor roupa, se perfuma, fica linda, e vai até onde vai ter essa festa. E tenha foco, não se deixe aparecer antes da hora, fica atenta para aquilo que Deus está para fazer contigo. Deixa eu procurar mais um versículo aqui lindo também. Versículo 7. Ruth 3:7. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Preste atenção, que coisa mais linda agora. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. Pode passar o próximo. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Pode continuar. Quem é você? Perguntou ele. Sou a sua serva, Ruth, disse ela. Estende o teu talite, estende o teu manto, estende a tua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Gente, tem tantas coisas lindas nesse texto. A Ruth, uma mulher jovem, bonita, sim ou não? Podia ter seduzido aquele homem, não é? Ela não fez isso. Ela obedeceu à orientação da sua sogra, porque as orientações da sogra de Ruth apontavam para ela o caminho de Deus. Elas só falaram sobre a Bíblia, sobre os mandamentos do Senhor. E quando a Noemi a orienta, não se dê de ver aos homens, não é? Não se precipite em coisa alguma, espera, confia, porque o Boaz é o nosso resgatador. A Ruth vai até o Boaz, vai até onde ele está e descobre os pés dele, e deita nos pés dele. O que a Ruth está fazendo? Ela está fazendo uma declaração espiritual. Os céus são os céus do Senhor, amém, amados? Mas essa terra deu o Senhor aos filhos dos homens. Os pés na Bíblia falam de domínio. Por isso que os sacerdotes andavam todos paramentados, mas descalços.
Porque onde a gente coloca a planta do nosso pé, esse lugar se torna santo. Esse lugar agora é de propriedade nossa. Amém, irmãos? Quando nós vemos Jesus no livro de Daniel, quando nós vemos Jesus no livro de Apocalipse, ele aparece descalços. Lembra que as descrições de Daniel e de João falam de Jesus com os pés como polidos numa fornalha, pés bronzeados, amém? Porque ele está descalço. Quando a Ruth descobre os pés do Boaz e se deita aos pés dele, ela está dizendo: eu te pertenço, faz de mim o que o Senhor bem quiser, a minha vida está nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, eu vivo. Se o Senhor não quiser, eu não vivo. Se o Senhor me quiser, o Senhor pode me tomar para ser sua. Se o Senhor não quiser, meu destino já está traçado, mas a minha vida está nas tuas mãos. Quando ele toma aquele baita susto, bebi demais, amém? Meu Deus, eu preciso parar com o vinho. Foi o que ele deve ter pensado quando acordou e viu aquela mulher nos pés dele. E ele pergunta: moça, quem que é você? O que você está fazendo aqui? E ela disse: eu sou a Ruth. Eu sou a Ruth, aquela do bocado de vinho. Eu percebi que você foi generoso e gentil para comigo. Eu vim te dizer que, segundo a lei do nosso Deus, a não judia, agora está dizendo para o judeu, a lei do nosso Deus diz que quando um homem morre sem deixar herdeiros, o primeiro homem mais próximo, o parente remidor, deve tomar a mulher para gerar um filho no nome do morto. Você é o nosso parente remidor. Por favor, estenda o teu talite, estenda o teu manto sobre mim, porque você é aquele que tem o direito de exercer essa lei de Deus sobre a minha vida. Todos comigo, irmãos? Olha o que acontece nessa hora. Esse homem, o Boaz, ele diz assim: temos um problema. Eu estou nessa linha aí sucessória, mas antes que eu, tem alguém que tem direito sobre você. Mas eu vou fazer o que for necessário para que esse quadro possa mudar. Quem enviarei por nós? Reinei-me, Shalach-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus falou para o nosso Pai na eternidade. Amém? Quando o nosso Deus diz: eu quero que alguém morra em favor das pessoas por causa do pecado, porque eu quero as pessoas para sempre comigo, mas alguém precisa tomar o lugar deles na morte, para que eles tenham lugar comigo na eternidade. E Jesus disse: eis-me aqui, Pai, deixa que eu vou. O Boaz procurou aquele parente remidor. Preste atenção no que eu vou falar, porque é muito importante. A Bíblia não cita o nome desse homem. A Bíblia chama ele de fulano. Sabe por quê? Porque ele não tem a dignidade de ter o nome dele escrito nas palavras na Bíblia Sagrada. Ele não tem o nome escrito. O nome dele foi apagado. Esse cara sumiu na história. Porque quando procurado por Boaz, Boaz disse para ele diante de todas as pessoas ali na entrada da cidade: fulano, essa mulher moabita, ela veio com a Noemi lá de Moabe, e o Malom, que era o marido dela, morreu, e você é o parente remidor mais próximo. Você tem que gerar um filho nela em nome do Malom, em nome do fraco. Então cumpra aí o teu dever segundo a lei do nosso Deus. Todos estão comigo? Sabe o que aquele homem disse, aquele fulano disse? Não, eu não posso fazer isso. Eu vou abdicar do meu nome por causa do nome daquele cara. Não, não vou fazer. Se você quer, faz você. E o Boaz disse: era tudo o que eu queria. Naquele tempo eles fechavam um negócio, tirando o sapato do pé e entregando como um sinal de acordo. Esse fulano arrancou o sapato do pé e falou: está fechado o negócio, na frente dos anciãos da cidade. E todo mundo vendo isso disse assim: Boaz, você agiu varonilmente diante do nosso povo, que o teu nome seja afamado em Betlehem para sempre. O nome de Boaz, o nome do forte, está na genealogia de Jesus e não do fraco. Os anciãos entraram em concordância que a posição de Boaz foi tão digna. Ele abdicou do que era importante para ele. Ele não fez importância do seu nome. Ele não fez importância de quem ele era. Te lembra alguém? Não.
aquele que se despiu da sua glória e veio até esse mundo para ser servo, para ser diácono, amém? O diácono das nações, Jesus Cristo, para nos mostrar que vale a pena, amém? Ele ter morrido por cada um de nós, para a gente estar com Ele para sempre. Bendito é o nome de Jesus, o nosso Senhor e Rei. Aleluia, aleluia. Essa história de amor entre nós e Deus, figurado nessa história da Bíblia, da Noemi com a Ruth com o Boaz. A Ruth com o Boaz. Que lindo, irmãos, que lindo. Ele se casa com a Ruth e gera um filho que passa a ser o resgatador da Noemi. Ela que tinha dito numa época da vida dela: não me chame mais de Noemi, não me chame mais de feliz, porque eu sou uma mará, eu sou uma amargurada, eu não tenho alegria de viver. Mas com o netinho dela, o Obed, o servo, amém? Ela foi resgatada. E queridos, a linha do Messias estava se delineando. E o Obed foi pai do Isai, pai do Jessé, que foi pai do Davi, que foi antepassado do glorioso Messias de Israel, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? O que aprendemos com essa história toda? Elas chegam em Betlehem no dia do início da colheita da cevada, no primeiro dia do dia que Jesus lá na frente ressuscita dentre os mortos. 50 dias depois é a festa da colheita, é a festa de Pentecostes. Queridos, quando Jesus morre e ressuscita, ele diz para os judeus: gente, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas depois vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Há 2 anos atrás, final de 2023, eu fui com meu filho Boaz. Eu tenho um filho chamado Boaz. Eu fui com meu filho Boaz para Ushuaia, que é o lugar mais austral do mundo, literalmente o fim do mundo. Eu fui pregar na igreja de um apóstolo judeu, amém? Que está no fim do mundo, onde só devia ter pinguim. Tem uma congregação vibrante, aleluia, porque Jesus cumpriu a sua palavra, e até os confins da terra o evangelho alcançou pessoas e tem alcançado vidas. O Fabiano Rotenberg, esse grande amigo meu, amém, um judeu no fim do mundo, pregando que Yeshua é o Mashiach, o Messias glorioso de Israel. Amados, Jesus Cristo ressuscita naquele dia que começou a colheita. Na festa de Pentecostes, quando Pedro faz aquele discurso cheio do Espírito Santo, 3.000 judeus se convertem. É na festa de Pentecostes, quando as primícias são entregues ao nosso Deus, a festa da colheita, da primeira colheita de grãos de Israel, quando essa festa é celebrada diante do Senhor, tudo mais vai brotar, vai acontecer, vai fluir em Israel. Queridos, entre a primavera, entre o verão, então vai ser colhido a uva, vai ser colhido as tâmaras, vão ser colhido as oliveiras, tudo em Israel vai ter colheita. Mas tudo começa com essa primeira colheita, depois de 50 dias de trabalho, festa de Pentecostes. Como que a gente vai celebrar essa festa aqui? Primeiro com gratidão, amém? Hoje eu estava aqui, eu sentei para pegar aqui o computador e para pegar o meu óculos, né? Aí eu estava mais baixinho e estava escutando a Silvia orar em línguas atrás de mim. Nós somos do Espírito Santo, Ele mora na gente. Quem é que lembra o dia que foi cheio do Espírito Santo? Levanta a mão, você lembra desse dia? Gente, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu atrapalhava todo o culto, porque eu sou escandaloso, amém? E eu oro em línguas altas, eu atrapalhava todo mundo. Mas que gostoso você ser cheio da bondade da presença de Deus, amém? Queridos, vamos celebrar o Espírito Santo juntos, vamos ser gratos a Deus por esse poder que está sobre nós, vamos ser gratos a Deus pela palavra. É um tempo da gente honrar a palavra de Deus. Queridos, quantas pessoas estão sendo guiadas por conselhos, né, e coaches e tudo mais. Eu não vou por esse caminho, mas enquanto os coaches querem deixar os caras melhorzinhos, bem arrumados para uma vida melhor, Jesus quer matar a gente, fazer a gente nascer de novo para Deus. Os coaches querem arrumar a vida dos homens e Deus quer matar os homens, para que eles vivam, nasçam de novo para a glória dEle. Vamos voltar para as Escrituras, vamos voltar para a palavra, vamos honrar a palavra de Deus que nos trouxe até aqui. Foi a palavra de Deus que nos trouxe até aqui. E vamos celebrar, vamos fazer um festão. Pode ser que alguns amigos de vocês jamais,
Amém? Aceitem virem num convite para um culto. Vai ter um culto lá na minha igreja. Um dia eu vou. Mas convidem para uma festa. Eu quero te convidar para você vir para uma festa que vai acontecer domingo de manhã, dia 24. Eu quero celebrar a nossa amizade, eu quero celebrar a bondade de Deus. Vamos nos expor, amém? Expor pessoas que a gente ama. O Pedro, cheio do Espírito Santo, com uma pregação, 3.000 homens se converteram. Talvez a tua mãe, o teu irmão, o teu amigo, o teu cunhado, o teu sobrinho, o teu síndico do prédio, amém? Pode se converter através da tua vida, com o testemunho de Cristo em você. Vamos celebrar festas ao nosso Deus? Bendito é o nome de Jesus. Eu vou pedir para o Vlad colocar um slide, porque eu quero dar uma sugestão, uma orientação sobre a nossa celebração. Nós vamos entregar no dia de 24 de maio, na festa de Pentecostes, todos nós vamos entregar uma oferta profética ao nosso Deus. Amém? Uma oferta de frutos. Olha essa cesta aí que bonita. Não precisa ser assim, tá bom? Você pega uma cestinha, escolhe alguns frutos que você gosta. Amém? Os frutos são bem interessantes porque tem vários sabores diferentes, texturas, cores, perfumes diferentes. Amém? Pensa aí em pessoas que você quer alcançar e que parecem hoje impossíveis, não é? Pensa em pessoas diferentes, algumas que você trabalha, outras que você convive, outras que são da sua família, que você não vê faz tempo. Pensa e traz, amém, um cesto de frutas, como uma oferta profética diante de Deus, dizendo: Deus, em nome de Jesus, eu sou um sinal de que quem crê em Jesus Cristo será salvo, ele e a sua casa. Começou, a minha casa começa comigo, amém? A palavra casa, como é escrita na Bíblia, tem a ver com cobertura, com telhado. Todo mundo que entrou debaixo do teu telhado é meio casa com você. Sabe os amigos mais íntimos? Sabe os familiares, os parentes? Sabe os que são meio difíceis e durinhos? Com Deus não são, não. Deus tem o caminho certo, a hora certa, a maneira certa. Talvez você não veja nessa vida, mas você vai se encontrar com eles nos céus. Não para de orar, não para de crer. Eu sempre digo que a minha mãe, Dona Helena, está com uma demência. Ela só conversa de coisas de Deus e das coisas de família. Ela é amorosa, querida, não é? A minha mãe me gerou 9 meses no seu ventre, mas me gerou 13 anos nos joelhos. Amém? Eu lembro que eu chegava bêbado em casa de madrugada. E a minha mãe, que raiva que dava dela, ela estava orando na sala de joelhos. Ela perguntava: filho, por que você ficou até tão tarde com seus amigos? Acordou 3 horas da tarde, agora de domingo. E por que você está triste? Você estava com seus amigos, você se divertiu tanto. Por que você continua triste? Que raiva! Porque ela conseguia ver que nada que eu fazia conseguia tapar aquele buraco que estava dentro de mim. Queridos, amém? O nosso Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Não para de orar, não para de crer, não para de convidar. Uma hora eles aceitam o convite. E o Senhor vai ser glorificado na vida dessas pessoas que você ama tanto. Eu quero te convidar no dia 24 de maio, culto às 10 horas da manhã, aqui na Comunhão Cristã. Nós vamos entregar, amém, uma oferta de frutos ao Senhor. Nós vamos comer essas frutas, amém? Preste atenção nisso, porque ninguém pode pregar o Evangelho sem primeiro experimentar da bondade de Deus. Você imagina no dia do batismo dessa pessoa que você está pensando aí, sim ou não? Imagina o dia que ele voltar para Jesus, o dia que ela voltar para Jesus. Você imagina que tremendo? Querido, você vai comer dessas frutas, amém? Nós vamos consagrar ao Senhor e você vai comer dessas frutas e vai dizer: Deus, eu vou viver essa bênção, eu vou viver essa promessa, amém, amados? E depois você vai levar para casa, porque vai sobrar para todo mundo, amém? Queridos, o que é de Deus é para todo mundo. E eu creio que a gente vai ter um marco aqui, nessa casa, de uma grande liberação da parte de Deus. Eu tive semana passada numa conferência, juntando vários líderes de vários lugares do Brasil, e várias palavras proféticas disseram a mesma coisa. Prestem atenção nesse período que vai antecipar-se a Pentecostes desse ano. Eu acredito que nessa semana, hoje eu já vou passar um vídeo para a pastora Lília, e ela vai compartilhar no grupo da igreja. Por favor, assista esse vídeo, e a gente vai se comunicando durante essas 2 semanas agora, até o dia 24. Amém, irmãos? Vlad, por favor, passa o próximo slide, por favor. E com isso eu encerro.
E eu quero ler um texto que está em Deuteronômio, capítulo 26, e um dos versículos é esse: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. Amém? Esse texto de Deuteronômio, ele fala do momento em que o povo de Israel, agora vivendo na promessa de Deus, celebraria festas ao Senhor. Amém? Então, essa entrega que é feita aí, é a entrega que nós vamos fazer no dia 24 agora de maio. Então me permita ler alguns versículos a mais desse texto que está aí gravado. Só ouçam, por favor. Deuteronômio 26:1. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor o teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus, seu sacerdote, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. Amém. Nós vamos ter uma manhã profética. E você vai trazer no teu coração o nome de pessoas que você ama. E você vai trazer no teu coração palavras e promessas que estão sobre a sua vida e que ainda não se cumpriram. E na hora que a gente for fazer essa entrega, certamente no final daquela manhã, você vai procurar um dos ministros que vão estar aqui e vai dizer para esse ministro: irmão, ministro, eu entrego essa oferta, porque eu já estou vivendo na promessa que Deus tem para a minha vida. Hoje eu tomo posse, pela palavra e pelo Espírito, que eu já estou vivendo as promessas de Deus. Em nome de Jesus, amém. Pois não, querido. Glória a Jesus, glória a Jesus. Amém? Queridos, vamos ser amigos? Quem topa? Vamos fazer coisas grandes para o nosso Deus juntos. O nosso Deus sempre pensou numa comunidade, sempre pensou numa comunhão, em irmãos de verdade, em pessoas que se importam umas com as outras, em pessoas já um pouco mais maduras, caminhando com o Senhor, que possam dizer para esses que estão chegando agora: Deus é bom. Deus se preocupa com as pessoas. As nossas limitações são vistas por Deus. E a nossa fraqueza permite a força dele se manifestar. Então permaneça, confie, espere, dependa dele. Amém, amados? Esse é o Deus que nós servimos. E é uma honra poder servir a Jesus com cada um de vocês. Como eu fui abençoado nessa manhã, no momento da adoração que nós passamos juntos. Como é bom você se aproximar de Deus. Como é bom estar em família, estar entre amigos. Como é bom. Nós somos parte do povo mais feliz dessa terra, amém? Então eu quero abençoar a tua vida. Como a pastora Lilian me pediu, eu queria que você pudesse, amém? Poder agora expressar também a sua gratidão, a sua adoração, entregando os teus dízimos, entregando as tuas ofertas. É possível, não é? Que você faça. No momento em que você recebe aí os teus salários, é provável que você já faça nas contas digitais da igreja, amém, o teu compromisso, mas essa é a hora de juntos nós abençoarmos a todos, amém? E se você quer fazer isso agora, pode fazê-lo, amém? Pode se mover como estão acostumados, mas eu quero orar, porque um tempo de liberação de Deus está sobre nós, amém, amados? Nós vamos ter que colher ainda, e para colher dá trabalho, amém? Nós vamos ter que ir para o campo, nós vamos ter que enfrentar os nossos medos, nós vamos ter que enfrentar, amém, as nossas limitações. Mas você vai lá, eu vou. Deus falou que eu posso, Deus falou que eu sou amado, eu creio em Deus, e eu vou viver as promessas do Senhor, amém? Vamos fazer uma oração, e vamos ter esse momento de entrega, de gratidão ao nosso Deus que é bom, cujo amor dura para sempre. Querido Deus da minha vida e da minha salvação, que honra, Pai, estar aqui com pessoas que eu amo tanto. Que honra, Pai, poder estar falando, Pai, Senhor, para pessoas
Senhor, pelas quais Jesus Cristo deu a sua vida. Tu és a primícia dos que dormem. Por isso, Pai, dá reconforto, dá prazer, dá alegria, nos dá força declarar diante de Ti, Pai, com o Senhor, tragada foi a morte pela vitória. Como Jesus ressuscitou, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos, num abrir e fechar de olhos, Senhor, serão ressuscitados e transformados, e estaremos todos juntos com o Senhor para sempre. Obrigado pelo Teu grande amor com que o Senhor nos tem amado. Pai, prepara o nosso coração para esse tempo festivo. Que em nome de Jesus, esse anúncio, essa esperança, essa expectativa, Pai, de celebrarmos ao Senhor, a Tua palavra e o Teu Espírito, nos faça, Pai, durante esses próximos dias, abrirmos a Bíblia de novo, com a fome que tínhamos no início da nossa caminhada. Senhor, que nós possamos orar e Te buscar, e quando orarmos em língua, Senhor, sermos gratos, porque a Tua presença está sobre nós, o Teu poder está em nós. Poder que às vezes usamos tão pouco. Senhor, estendemos tão pouco a mão para curar o enfermo, Senhor, para dizer para alguém que está preso por grilhões, ser livre. Mas eu creio em nome de Jesus que um tempo de avivamento, de restauração, o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o pão da vida, Tu és o pão do céu. Senhor, eu quero abençoar, Pai, os dizimistas fiéis dessa casa, aquelas pessoas, Pai, que com liberalidade têm ofertado e têm dito: Deus, Tu és o meu tudo, a minha vida. E eu sou tão feliz de participar dessa obra que o Senhor tem, Pai, na comunhão, Senhor, cristã. E eu Te dou graças por esse tempo, eu Te dou graças por essa semana que se inicia, por essa semana que nós consagramos ao Senhor, Pai. Senhor, para que toda ela possa ser abençoada. Eu quero com os meus irmãos e amigos abençoar as mamães, abençoar o relacionamento, Pai, de pais e filhos, que haja cura, que haja restauração, e que hoje haja honra, e que hoje haja alegria, e que, Senhor, a tristeza por algumas que se foram, Senhor, não possa ofuscar a gratidão por aquilo que viveram. E ainda que alguém, Pai, não tenha nem lembrança, Senhor, da sua mãe natural, que essa pessoa com gratidão ao Senhor possa saber que, se fosse possível que uma mãe se esquecesse de um filho enquanto mama, o Senhor jamais se esqueceria de nós. Eu quero Te dar graças pela Tua bondade e fidelidade, e consagrar esse tempo, essas ofertas, as músicas que cantamos, o levantar das nossas mãos, o dobrar dos nossos joelhos, esse culto, queremos entregar e consagrar totalmente a Ti, Pai. Ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor, ações de graças para sempre, Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus Te abençoe. Aplauda aquele que vive. Obrigado, queridos. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ficar em pé. Vamos terminar com gratidão ao Senhor esta manhã. E a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças, 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 rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Aplaudam aquele que vive. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto. Ele tenha de você misericórdia. Sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém. O Senhor levante a sua presença e Ele te dê paz. Eu invoco sobre você o nome do Deus Todo-Poderoso. E no nome santo e bendito de Jesus Cristo de Nazaré, eu te abençoo. Se você é uma bênção, anda diante do nosso Deus e ser perfeito. Amém. Ótima semana. Deus te abençoe. Shalom.